Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem profunda, conectando 4 textos bíblicos que, à primeira vista, parecem distantes. Vamos de Gênesis a Provérbios para tentar entender uma história única, a história de como se constrói uma vida que aguenta o tranco. É uma jornada sobre a base, os fundamentos do nosso caráter. E para começar, uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Afinal de contas, qual é o teste supremo do caráter? Essa questão está no coração de tudo que a gente vai ver a seguir. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com uma história de fé daquelas de tirar o fôlego. Depois, a gente muda o foco para um alerta sobre o perigo do engano. Em seguida, vamos explorar uma metáfora muito prática sobre construção. E, para fechar, vamos juntar tudo numa conclusão sobre justiça e destino. Vamos nessa! Nossa primeira parada, então, é no livro de Gênesis. É aqui que a gente encontra uma das histórias mais intensas e pessoais sobre fé e obediência. E é o primeiro pilar da nossa conversa sobre caráter. A cena aqui é pesadíssima. Abraão recebe uma ordem que desafia qualquer lógica, qualquer sentimento. O peso disso é enorme. Porque não era só um sacrifício. Era o sacrifício do futuro que tinha sido prometido, de tudo que ele mais amava. E aqui, o silêncio da jornada diz tudo. Pensa só, 3 dias caminhando, sabendo que estava por vir. O texto não fala de dúvida, não fala de hesitação, só de uma obediência firme diante de algo que parecia impossível. Isso vai construindo uma tensão a cada passo. E aí, no clímax, no último segundo, tudo muda. A resolução mostra que a verdadeira prova não estava no ato em si, mas na disposição de obedecer até o fim. O teste era sobre confiança absoluta, não sobre crueldade. E o ponto final é este. A obediência sob uma pressão absurda gera uma promessa duradoura. O teste de Abraão não terminou em perda, mas sim num legado. Agora vamos sair de um teste externo para olhar para um desafio mais interno. Pois é, a gente sai do teste de ação de Abraão e entra num teste de discernimento. Aqui, o desafio não é uma ordem clara e direta, mas sim a capacidade de enxergar o que está por trás das aparências. O Evangelho de Mateus nos dá uma metáfora muito visual. Não se deve julgar pela embalagem, mas sim pelas ações, pelos resultados, ou seja, pelos frutos. A verdadeira natureza de alguém ou de uma ideia sempre aparece no que ela produz. E olha que interessante, a gente vê um padrão aqui. Existe um paralelo claro entre o perigo público do falso profeta e o perigo mais pessoal, da figura da estranha sedutora em Provérbios. Os dois usam uma fachada atraente, palavras mansas, para esconder uma intenção destrutiva. O teste, nesse caso, é perceber o lobo por trás da pele de ovelha. Ok? Se a parte anterior foi sobre como identificar o perigo, agora a conversa é sobre como construir ativamente uma vida que consiga resistir a ele. E para isso, Mateus nos traz outra metáfora poderosa, dessa vez do mundo da construção. A definição de sabedoria aqui é muito prática, né? Não se trata de só acumular conhecimento, de só ouvir bons conselhos. A verdadeira sabedoria está na ação. É transformar o que se ouve em prática, em algo real. A gente pode até quebrar essa parábola em um processo de 3 passos. Primeiro, ouvir. Segundo, e este é o pulo do gato, praticar. E terceiro, como resultado disso, a capacidade de suportar as crises da vida, as tempestades que, convenhamos, vêm para todo mundo. E o resultado não podia ser mais direto. Essa imagem mostra o contraste de forma gritante. A tempestade é a mesma para os dois, mas a única coisa que importa é a fundação. Uma casa está de pé, firme, porque foi construída na rocha da prática, a outra desmorona porque foi construída na areia da teoria vazia. A crise só revela o que já estava lá o tempo todo. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. A gente sai da escolha individual de cada construtor para as consequências inevitáveis dessas escolhas. É aqui que a ideia de fundação se conecta com a ideia de destino. Essa tabela aqui, que mistura o que dizem Provérbios e Salmos, deixa muito claro que existem 2 destinos bem diferentes. De um lado, o caminho da retidão, que está ligado à permanência, a ter um refúgio, à justiça. Do outro lado, o caminho da maldade, que leva à ruína, à morte, a ser arrancado da terra. Fica claro que aquelas escolhas de fundação que a gente viu antes levam diretamente a um desses 2 lugares. Então, no fim das contas, o que amarra todas essas histórias é um princípio bem simples, mas poderoso. O caráter se forma nos testes, é desafiado pelo engano e se firma na ação. A fundação de uma vida não é só um conceito bonito, é o que vai determinar o destino dela.
se ela vai ficar de pé ou se vai ruir. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. A metáfora do construtor não é só uma historinha antiga. É um convite para a gente olhar para a própria vida. Se a vida fosse um edifício, qual seria a sua fundação? No que ela está de verdade apoiada?